A paz do Senhor, Juventude de Cristo! Está começando mais um programa do Conectados na Lição. Para ampliar o seu conhecimento, fique com a gente porque estamos começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao Conectados na Lição. Nesse trimestre, estudando aqui através da revista Conectar Mais Jovem sobre os Evangelhos, a representação de Jesus em 4 dimensões. E hoje, entrando na 6ª aula, gente, vamos falar sobre Jesus, o sacrifício perfeito. E eu já quero fazer a primeira pergunta para o nosso comentarista, da revista Conectar Mais Jovem, pastor César Rosa de Mello, que está lá em Brasília. Pastor querido, como conciliar a divindade de Jesus com sua morte na cruz? Pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor a toda a nação madureira. Esta pergunta que nos é feita é de suma importância, porque Jesus, nós sabemos pela teologia, pela Bíblia, que ele era 100% homem, 100% Deus. E essa conexão divindade com humanidade, ela é muito importante de ser detalhada, porque um dos maiores mistérios dessa vinda de Jesus está justamente nessas duas naturezas coabitarem sem nenhuma interferir na outra, ou seja, sem a humana suprimir a divina ou a divina anular a humana. Isso que faz de Jesus este ser tão magnífico que entrou para mudar a história. E é importante nós entendermos muito bem como funcionavam essas duas naturezas, porque Jesus era Deus e Jesus era homem. E quando nós percebemos a morte de Jesus na cruz, nós vemos algumas coisas importantes. Uma delas é quando Jesus exclama ao próprio Pai dizendo: "Por que me desamparaste?" Essa é algo tremendo. Por quê? Porque o próprio Pai, naquele momento do sacrifício perfeito de Jesus, ele veio para cumprir uma missão. E naquele momento de agonia, de dor, Jesus ali ele sentiu as mais terríveis agrulhas do Calvário. Aí você pode perguntar: pastor, mas ele era Deus? Sim, ele era Deus, continuou sendo Deus na cruz, tinha todo o poder para acabar com todo aquele ato daquela multidão enfurecida, teria poder para acabar com todos os seus algozes, com aqueles verdugos que estavam ali o açoitando, mas Jesus, como diz o profeta Isaías, foi obediente até a morte de cruz. E como fica essa questão dos seus atributos? Bem, Paulo vai nos fornecer um lampejo acerca disso quando Paulo vai dizer que ele se esvaziou. A expressão grega ali, kenosis, é muito interessante, porque naquele momento Jesus, como ele fala, o próprio Paulo coloca ali que Jesus ele abriu mão. Naquele exato momento Jesus estava subserviente às ordens do Pai. Tanto é que depois nós vamos ver Jesus pedindo ao Pai: Pai, restitua-me agora com a mesma glória que existia antes da fundação do mundo. Mas o que eu quero que você entenda, queridos, é que o cristianismo se distingue das demais religiões justamente por isso. Porque nas demais religiões foi apenas um ideologista ou alguém da filosofia, alguém com um estilo de vida, mas dentro do cristianismo foi o próprio Deus tomando forma de servo, assumindo a existência humana, foi na cruz do Calvário e expirou. O texto é bastante claro, ele morreu, mas não ficou só aí, ao 3º dia ele ressuscitou. Então que você possa entender isso, essas duas naturezas. Quem era Jesus? Jesus era o homem que mudou a história. Quem era Jesus? Jesus é o Deus que veio assumir a forma de homem para pagar o preço pela humanidade. Então entenda que o sacrifício de Jesus, ele é perfeito, ele foi perfeito. É por isso que hoje nós não precisamos mais de sangue de bode, não precisamos mais de sacrifícios humanos para tentar aplacar a ira de uma divindade enfurecida. Não.
O sacrifício já foi pago. Eu e você agora só precisamos ser gratos a Deus e vivermos para Ele uma plenitude de vida, confiando sempre na sua graça. Ah, show de bola essa explicação. Mas, pastor, tem mais uma pergunta. O que quer dizer a expressão está consumado? Essa expressão está consumado é uma das expressões mais fortes, né? Tetelestai. Quando Jesus ali na cruz do Calvário, ele dá o grito, o brado de vitória. E uma conexão muito grande você vai encontrar quando João escreve no capítulo 17, quando Jesus vai dizer assim: Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a realizar. O que significa isso? Tetelestai, está consumado. Essa expressão, querido, ela fala que tudo aquilo que era para Jesus fazer foi feito. O preço que era para pagar foi pago na cruz do Calvário. E Paulo, ele é interessante como o Espírito Santo o ilumina para nos fornecer mais detalhes acerca da obra de Jesus, porque Paulo vai dizer em uma das suas epístolas que Jesus tirou a cédula que nos era contrária, tirando do meio de nós e cravando-a na cruz do Calvário. Isso é muito interessante, por quê? Porque naquela época, quando uma pessoa devia ao Estado, devia um sistema da época, colocava-se tipo uma promissória na porta da casa dele, e todo mundo que se passava por ali, quando olhava para aquela promissória, sabia que ali morava alguém que devia alguma coisa. E Paulo usa esse contexto para tentar elucidar o que Jesus fez por mim e por você. O que Paulo está querendo dizer é que Jesus foi lá, tirou aquela promissória, aquela nota que falava que eu e você era devedor, e cravou ela na cruz do Calvário. Ele a cravou na cruz do Calvário, dizendo para mim e para você: você não deve mais nada, você não é escravo de ninguém, você é livre, aqui está a sua carta de liberdade. Mas o que precisamos entender é que tudo isso advém pelo sangue do Cordeiro. O que nos faz livre? O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa expressão tetelestai quer dizer está consumado. O que eu vim realizar nessa terra, eu fiz. A obra que era para eu fazer, eu fiz por vocês. Agora a decisão é nossa, a decisão é do leitor, a decisão é de cada um de nós, de a cada dia mais viver para Deus. Paulo também vai dizer que o amor de Deus nos constrange, dizendo assim que se logo um morreu, todos morreram, para que aqueles que vivam não possam viver mais para si, mas sim viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, queridos, nós precisamos valorizar o estar consumado, o tetelestai. Aquele brado na cruz do Calvário foi o brado da vitória, foi o brado do Filho do Homem, foi o brado de Deus em consonância com o seu grande amor, com o seu grande projeto. Está consumado. Eu e você não precisamos fazer mais nada. Ali estava jogando por terra todos os rituais do Antigo Testamento, estava jogando por terra todos aqueles rituais de sangue de carneiro, de sangue de bode, estava jogando por terra todos aqueles sacrifícios humanos. É por isso, queridos, que o único sacrifício que foi realizado foi o de Jesus Cristo. Eu e você agora só nós precisamos nos render inteiramente a Ele e viver para Ele. Cada momento, com gratidão nos lábios, com o evangelho no coração, e que nós venhamos avançar sempre na presença dele. Perfeito! Lembrando que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o subsídio PIO Conectar Mais Jovem, o plano de incentivo à leitura com subsídios que vai agregar e muito aos estudos da Palavra de Deus. E já recebendo aqui a nossa querida convidada, representante da Juventude de Cristo, a diaconisa Juliana Nascimento, ela que é graduanda em Teologia. Juju, seja bem-vinda. O que você traz no PIO desta semana? Muito obrigada. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você no Conectados na Lição. O PIO de hoje vai falar sobre o plano perfeito. Jesus Cristo, o plano perfeito. Então, se você quer saber mais sobre isso,
acesse lá o site da Editora Betel e faça o download gratuito do PIL, Programa de Incentivo à Leitura. Eu já quero fazer aqui uma pergunta para o nosso pastor comentarista, pastor César Rosa. Por que Jesus é tido como primogênito dos mortos? A juventude quer saber, pastor. A juventude quer saber. Então vamos lá. O livro de Apocalipse vai dizer que Jesus é o primogênito dos mortos. O que significa esta expressão primogênito dos mortos? Sabemos que existiam pessoas no Antigo Testamento que ressuscitaram antes de Jesus. Bem como, vou pegar um caso clássico aqui, né, quando os ossos de Eliseu é jogado em uma sepultura e a pessoa que estava lá revive. Ok? Então, existiam pessoas que ressuscitaram antes de Jesus ressuscitar. Até o próprio Lázaro. Então, nós precisamos entender essa expressão. Então, o que seria primogênito dos mortos? Olha, o livro de Apocalipse é um livro que exalta o domínio de Deus sobre a história. Não somente isso, mas a revelação de tudo quanto há de acontecer. E é interessante que antes de falar que ele é poderoso, vai dizer que ele é o primogênito dos mortos. E é interessante isso por quê? Porque Jesus não ressuscitou para morrer novamente. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E por isso ele é o primogênito dos mortos. No sentido de que ele venceu a morte. No sentido de que ele não tem, sobre o corpo dele, sobre ele não tem mais domínio a morte. A morte está sobre o domínio dele. Ele venceu a morte. E isso vai acontecer conosco, salvos, os remidos pelo sangue do Cordeiro, quando Paulo escreve lá no capítulo 15 sobre a ressurreição, no capítulo 15 de Coríntios, Paulo vai dizer justamente sobre isso. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força? Porque a força do pecado, da morte é a lei, e a força do pecado é a lei. Mas Deus nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse será o nosso cântico naquele dia da ressurreição. Então, o poder de Jesus sobre a morte será notório quando todos os remidos ressuscitarem. Agora, Jesus é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou e a morte não tem domínio mais sobre a sua vida. É por isso que nós precisamos, queridos, colocar nossa vida inteiramente nas mãos dele. Eu sei que o que nós mais tememos na vida é a morte. E a morte é algo que ninguém sabe como é que é do outro lado. Existem muitas preocupações, existem muitas especulações da vida pós-morte. E cada a ciência fala uma coisa, a teologia também fala através de lampejos bíblicos, mas na realidade a vida após a morte é um mistério. E muitos de nós tememos a morte, porque muitos encaram como o fim da vida, o fim dos sonhos. Mas o que eu quero que você entenda, queridos, é que a vida após a morte, para aqueles que acreditam em Deus, é vida eterna, é vida com abundância. A vida pós-morte para aqueles que entregaram a sua vida, para aqueles que alvejaram as vestiduras do sangue do Cordeiro, é uma promoção para as mansões celestiais. Então que você venha pensar nisso, que o nosso Deus é poderoso, o nosso Jesus venceu a morte. Ele deu o brado da cruz do Calvário. A sepultura não pôde conter o seu corpo. Queridos, é tão interessante isso, queridos, saber que o nosso Jesus tem poder sobre a morte. Que eu e você venhamos viver com Ele a cada momento, sabendo que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Conforme diz o apóstolo Paulo, meu desejo é estar com Ele, mas se ainda viver nessa terra vai produzir algum fruto na obra de Deus, cumpra-se em mim o ministério que recebi do Senhor. Essa deve ser a nossa posição, sabendo, queridos, que o nosso corpo não ficará na sepultura, o nosso corpo não ficará aí as traças, não, mas o nosso corpo será ressuscitado com um corpo glorioso e nós
habitaremos para sempre com o nosso Senhor. E aí Paulo vai dizer: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Jesus é o primogênito dos mortos. Ele vai transformar o nosso corpo abatido, o nosso corpo amortecido em um corpo glorioso. Então viva essa esperança, viva cada dia sabendo que a morte não é o fim da nossa vida, a morte é o passaporte para a eternidade com Cristo. Jesus é o primogênito dos mortos. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele é o nosso tudo. Deus abençoe. Uau! Conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que a editora Betel tem um plantão comercial prontinho para atendê-los. Isso mesmo, queridos. Entre em contato e peça já o livro subsídio do trimestre, O Mistério dos Evangelhos. Você vai saber tudo sobre Jesus, como rei, como servo, como sacerdote. Bem, um livro maravilhoso que vai ampliar o conhecimento e os estudos aí da Palavra de Deus. Temos ainda a Bíblia Jovem, Bíblia do Culto Jovem, com design arrojado, harpa cristã, Palavra de Jesus em vermelho, tudo para a edificação da Juventude de Cristo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a nossa querida convidada Juliana Nascimento, ao pastor César Rosa, diretamente de Brasília, e a você que esteve conosco. Deus abençoe e até o próximo Conectados na Lição.